Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sabedoria Sem Limites. Hoje vamos iniciar a leitura de um dos textos mais profundos da literatura espiritual e filosófica, A Alma Universal, de Ralph Waldo Emerson. Prepare-se para uma jornada interior que vai expandir a sua consciência, despertar novas percepções sobre a vida e revelar a unidade invisível que conecta todos os seres. Antes de começarmos, eu te peço um gesto simples, mas muito importante. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos conteúdos de sabedoria, reflexão e transformação pessoal. Se você deseja apoiar este projeto, ajudar a manter as leituras e ter acesso a conteúdos exclusivos, meditações e áudios especiais, torne-se membro clicando no botão Seja Membro. Sua participação fortalece essa comunidade de busca interior e conhecimento ilimitado. Agora, respire fundo. Silencie o mundo lá fora e permita que cada palavra te conduza a um estado de presença e contemplação. Vamos começar a leitura de A Alma Universal, de Ralph Waldo Emerson. A Alma Universal, por Ralph Waldo Emerson. Introdução. Ralph Waldo Emerson, um dos grandes pensadores do transcendentalismo, nos convida em A Alma Universal a explorar as profundezas da conexão entre o divino e o humano. Este ensaio, publicado originalmente em 1841, continua a inspirar gerações com sua visão atemporal sobre espiritualidade, autoconhecimento e a unidade universal. E certamente irá contribuir para a sua evolução pessoal e espiritual, e para seu entendimento sobre a importância de estar atento aos aspectos da vida que vão muito além da vida material. Emerson não fala apenas à mente, mas ao coração e à alma, desafiando-nos a olhar além das aparências e a reconhecer a essência divina que permeia todas as coisas. Para ele, a alma suprema é tanto uma força universal quanto uma presença íntima, acessível a todos que buscam viver com integridade, simplicidade e autenticidade. Esta tradução busca preservar a força e a poesia do texto original, tornando acessível ao leitor contemporâneo as ideias de um dos maiores ensaístas da literatura americana. Que as palavras de Emerson, repletas de sabedoria e beleza, sirvam como um convite para a introspecção e a transformação pessoal. Ao mergulhar neste ensaio, convido você a refletir sobre a relação entre sua própria alma e o universo. Que insights e inspirações esta obra lhe trará? Que transformações ela despertará? Prepare-se para uma jornada filosófica e espiritual que transcende o tempo e o espaço. A alma universal. Mas as almas que participam de sua própria boa vida, ele as ama como a si mesmo, tão queridas quanto seus próprios olhos. Elas são para ele nunca as abandonará. Quando elas morrerem, então o próprio Deus morrerá. Elas vivem na bem-aventurada eternidade. O espaço é amplo, leste e oeste, mas dois não podem ir lado a lado, não podem viajar nele dois. Aquele mestre imponente cuco expulsa todos os ovos do ninho, rápido ou morto, exceto os seus próprios. Um feitiço é lançado sobre o solo e a pedra. A noite e o dia foram alterados, cada qualidade e essência sobrecarregada e abafada com um poder que exerce sua vontade sobre a idade e a hora. Há uma diferença entre uma e outra hora da vida, em sua autoridade e efeito subsequente. Nossa fé surge em momentos, nosso vício é habitual. No entanto, há uma profundidade nesses breves momentos que nos obriga a atribuir mais realidade a eles do que a todas as outras experiências. Por essa razão, o argumento que sempre surge para silenciar aqueles que concebem esperanças extraordinárias para o homem, ou seja, o apelo à experiência, é para sempre inválido e fútil. Cede-se o passado ao objetor, e ainda assim esperamos.
Ele deve explicar essa esperança. Concedemos que a vida humana é mesquinha, mas como descobrimos que ela era mesquinha? Qual é o fundamento dessa inquietação nossa, desse antigo descontentamento? O que é este senso universal de carência e ignorância, se não a fina insinuação pela qual a alma faz sua enorme reivindicação? Porque os homens sentem que a história natural do homem nunca foi escrita, mas ele está sempre deixando para trás o que se disse dele, e isso se torna antigo, e os livros de metafísica tornam-se inúteis? A filosofia de 6.000 anos não investigou as câmaras e os depósitos da alma. Em seus experimentos, sempre permaneceu, na última análise, um resíduo que não pôde ser resolvido. O homem é um rio cuja fonte está oculta. Nosso ser desce para nós de onde não sabemos. O mais exato dos calculadores não tem presciência de que algo incalculável possa não impedir o próximo momento. Sou constrangido a cada momento a reconhecer uma origem superior para os eventos do que a vontade que chamo minha. Assim como com os eventos, assim é com os pensamentos. Quando observo aquele rio fluente que, de regiões que não vejo, derrama por uma estação seus fluxos em mim, vejo que sou um pensionista, não uma causa, mas um espectador surpreso dessa água etérea. Eu desejo e olho para cima, e me coloco na atitude de recepção, mas de alguma energia alheia vêm as visões. O supremo crítico sobre os erros do passado e do presente, e o único profeta do que deve ser, é aquela grande natureza na qual repousamos, assim como a terra repousa nos braços suaves da atmosfera. Aquela unidade, aquela alma suprema dentro da qual o ser particular de cada homem está contido e feito um com todos os outros, aquele coração comum, do qual toda conversa sincera é o culto, ao qual toda ação justa é submissão, aquela realidade avassaladora que refuta nossos truques e talentos e constrange cada um a passar pelo que é, a falar de seu caráter e não de sua língua, e que sempre tende a passar para nosso pensamento e mão, e se tornar sabedoria, virtude, poder e beleza. Vivemos em sucessão, em divisão, em partes, em partículas. Enquanto isso, dentro do homem está a alma do todo, o sábio silêncio, a beleza universal, à qual cada parte e partícula está igualmente relacionada, o eterno Um. E esse poder profundo no qual existimos, e cuja bem-aventurança é totalmente acessível a nós, não é apenas autossuficiente e perfeito a cada hora, mas o ato de ver e a coisa vista, o espectador e o espetáculo, o sujeito e o objeto, são um. Vemos o mundo peça por peça, como o sol, a lua, o animal, a árvore, mas o todo, do qual essas são as partes brilhantes, é a alma. Somente pela visão dessa sabedoria pode o horóscopo das eras ser lido, e ao recuar para nossos melhores pensamentos, ao ceder ao espírito da profecia que é inato em todo homem, podemos saber o que ela diz. As palavras de cada homem que fala dessa vida devem soar vãs para aqueles que não habitam no mesmo pensamento de sua parte. Não ouso falar por ela, minhas palavras não carregam seu augusto sentido, elas falham e são frias. Somente ela mesma pode inspirar quem desejar, e eis que sua fala será lírica, doce e universal como a ascensão do vento. No entanto, desejo, mesmo por palavras profanas, se não puder usar as sagradas, indicar o céu dessa divindade e relatar as dicas que coletei da simplicidade transcendental e da energia da lei suprema. Se considerarmos o que acontece na conversa, nas divagações, no remorso, nos momentos de paixão, nas surpresas, nas instruções dos sonhos, nos quais muitas vezes nos vemos disfarçados, os disfarces engraçados apenas ampliando e realçando um elemento real e forçando-o à nossa atenção distinta, captaremos muitas dicas que se expandirão e iluminarão em conhecimento do segredo da natureza. Tudo indica que a alma no homem não é um órgão, mas anima e exerce todos os órgãos. Não é uma função, como o poder da memória, do cálculo, da comparação, mas usa esses como mãos e pés. Não é uma faculdade, mas uma luz. Não é o intelecto ou a vontade, mas o mestre do intelecto e da vontade. É o fundo do nosso ser, no qual eles estão, uma imensidão não possuída e que não pode ser possuída. De dentro ou de trás, uma luz brilha através de nós sobre as coisas e nos faz perceber que não somos nada, mas a luz é tudo. Um homem é a fachada de um templo no qual toda a sabedoria e todo o bem habitam.
O que comumente chamamos de homem, o homem que come, bebe, planta, conta, não representa, como o conhecemos, a si mesmo, mas apenas se apresenta. A ele não respeitamos, mas a alma, cujo órgão ele é, se ela deixasse se aparecer através de sua ação, faria nossos joelhos se curvarem. Quando ela respira através de seu intelecto, é gênio. Quando respira através de sua vontade, é virtude. Quando flui através de sua afeição, é amor. E a cegueira do intelecto começa quando ele quer ser algo por si mesmo. A fraqueza da vontade começa quando o indivíduo quer ser algo por si mesmo. Toda reforma visa, em algum ponto específico, deixar a alma seguir seu caminho através de nós. Em outras palavras, nos engajar a obedecer. De sua pura natureza, todo homem é, em algum momento, sensível. A linguagem não pode pintá-la com suas cores. Ela é demasiado sutil. É indefinível, imensurável, mas sabemos que ela permeia e nos contém. Sabemos que todo ser espiritual está no homem. Um sábio provérbio diz: Deus vem nos ver sem campainha. Ou seja, assim como não há tela ou teto entre nossas cabeças e os céus infinitos, também não há barreira ou muro na alma onde o homem, o efeito, cessa, e Deus, a causa, começa. As paredes são removidas, ficamos abertos de um lado às profundezas da natureza espiritual, aos atributos de Deus. Justiça vemos e conhecemos. Amor, liberdade, poder. Essas naturezas nunca foram superadas por nenhum homem, mas elas se erguem sobre nós, e principalmente no momento em que nossos interesses nos tentam aferi-las. A soberania dessa natureza de que falamos se torna conhecida por sua independência das limitações que nos circundam por todos os lados. A alma circunscreve todas as coisas. Como já disse, ela contradiz toda a experiência. Da mesma forma, ela abole o tempo e o espaço. A influência dos sentidos tem, na maioria dos homens, sobrepujado a mente a tal ponto que as paredes do tempo e do espaço passaram a parecer reais e intransponíveis, e falar levianamente sobre esses limites é, no mundo, o sinal de insanidade. No entanto, o tempo e o espaço são apenas medidas inversas da força da alma. O espírito brinca com o tempo. Pode amontoar a eternidade em 1 hora, ou esticar 1 hora até a eternidade. Frequentemente somos levados a sentir que há uma juventude e uma velhice diferentes daquelas que são medidas a partir do ano do nosso nascimento natural. Alguns pensamentos sempre nos encontram jovens e nos mantêm assim. Tal pensamento é o amor pela beleza universal e eterna. Todo homem se afasta dessa contemplação com a sensação de que ela pertence mais às eras do que à vida mortal. A menor atividade dos poderes intelectuais nos resgata em certo grau das condições do tempo. Na doença, no cansaço, nos dê uma estrofe de poesia ou uma sentença profunda, e nos sentimos renovados. Ou produza um volume de Platão, ou Shakespeare, ou nos lembre de seus nomes, e instantaneamente entramos em uma sensação de longevidade. Veja como o pensamento profundo e divino reduz séculos e milênios, e se faz presente através de todas as eras. O ensinamento de Cristo é menos eficaz agora do que foi quando sua boca se abriu pela primeira vez? A ênfase dos fatos e as pessoas em meu pensamento nada tem a ver com o tempo. E assim, sempre, a escala da alma é uma, a escala dos sentidos e do entendimento é outra. Diante das revelações da alma, o tempo, o espaço e a natureza encolhem-se. Na linguagem comum, referimos todas as coisas ao tempo, como habitualmente referimos as estrelas imensamente separadas a uma única esfera côncava. E assim, dizemos que o juízo está distante ou perto, que o milênio se aproxima, que um dia de certas reformas políticas, morais e sociais está por vir, e assim por diante, quando queremos dizer que, na natureza das coisas, um dos fatos que contemplamos é externo e fugaz, e o outro é permanente e contato com a alma. As coisas que agora estimamos fixas se separarão, uma a uma, como frutos maduros de nossa experiência, e cairão. O vento as levará para onde ninguém sabe. A paisagem, as figuras, Boston, Londres, são fatos tão fugazes quanto qualquer enchipição passada, ou qualquer sopro de névoa ou fumaça, e assim é a sociedade, e assim é o mundo. A alma olha firmemente para a frente, criando um mundo à sua frente, deixando mundos para trás. Ela não tem datas,
nem ritos, nem pessoas, nem especialidades, nem homens. A alma conhece apenas a alma. A teia dos eventos é o manto fluido no qual ela está vestida. Após sua própria lei e não pela aritmética é que se deve calcular a taxa de seu progresso. Os avanços da alma não são feitos por gradação, como pode ser representado pelo movimento em linha reta, mas sim pela ascensão de estado, como pode ser representado pela metamorfose, do ovo para a larva, da larva para a mosca. Os crescimentos do gênio têm um certo caráter total, que não avançam o indivíduo eleito primeiro sobre João, depois Adão, depois Ricardo, e dá a cada um a dor da inferioridade descoberta, mas a cada sofrimento de crescimento, o homem se expande onde trabalha, passando a cada pulsação por classes, populações de homens. A cada impulso divino, a mente rasga as finas cascas do visível e finito e sai para a eternidade, inspirando e expirando o seu ar. Ela conversa com verdades que sempre foram ditas no mundo e se torna consciente de uma simpatia mais próxima de Zenão e Arriano do que com as pessoas na casa. Esta é a lei do ganho moral e mental. Os simples sobem como por uma levitação específica, não para uma virtude particular, mas para a região de todas as virtudes. Eles estão no espírito que as contém todas. A alma exige pureza, mas a pureza não é ela. Exige justiça, mas a justiça não é isso. Exige beneficência, mas é algo melhor. De modo que há uma espécie de descenso e acomodação sentida quando deixamos de falar da natureza moral, para insistir em uma virtude que ela impõe. Para a criança bem-nascida, todas as virtudes são naturais, e não adquiridas dolorosamente. Fale ao seu coração, e o homem se torna subitamente virtuoso. Dentro do mesmo sentimento está o germe do crescimento intelectual, que obedece à mesma lei. Aqueles que são capazes de humildade, de justiça, de amor, de aspiração, já estão em uma plataforma que comanda as ciências e as artes, a fala e a poesia, a ação e a graça, pois quem habita nesta bem-aventurança moral já antecipa aqueles poderes especiais que os homens tanto valorizam. O amante não tem talento, nem habilidade, que passa despercebido para sua amada, por mais que ela tenha pouco de faculdade relacionada. E o coração que se abandona à mente suprema encontra-se relacionado a todas as suas obras e percorrerá um caminho real para conhecimentos e poderes particulares. Ao ascender para este sentimento primário e aborígene, viemos da nossa estação remota na circunferência instantaneamente para o centro do mundo, onde, como no closet de Deus, vemos as causas e antecipamos o universo, que é apenas um efeito lento. Uma forma de ensino divino é a encarnação do Espírito em uma forma, em formas, como a minha. Eu vivo em sociedade, com pessoas que respondem aos pensamentos em minha própria mente, ou expressam uma certa obediência aos grandes instintos pelos quais vivo. Vejo sua presença nelas. Estou certificado de uma natureza comum. E essas outras almas, esses eus separados, me atraem como nada mais pode. Elas despertam em mim as novas emoções que chamamos de paixão, de amor, ódio, medo, admiração, piedade. Daí vem a conversa, a competição, a persuasão, as cidades e a guerra. As pessoas são suplementares ao ensino primário da alma. Na juventude, somos loucos por pessoas. A infância e a juventude veem um mundo todo nelas. Mas a maior experiência do homem descobre a natureza idêntica aparecendo através de todos eles. As próprias pessoas nos familiarizam com o impessoal. Em toda conversa entre duas pessoas, faz-se uma referência tácita, como a uma terceira parte, a uma natureza comum. Essa terceira parte, ou natureza comum, não é social, é impessoal, é Deus. E assim, em grupos onde o debate é sério, e especialmente em questões elevadas, a companhia se torna consciente de que o pensamento sobe a um nível igual em todos os corações. Que todos têm uma propriedade espiritual no que foi dito. Assim como o que disse: todos se tornam mais sábios do que eram.
Ela se arqueia sobre eles como um templo, essa unidade de pensamento na qual cada coração bate com um senso mais nobre de poder e dever, e pensa e age com uma solenidade incomum. Todos estão conscientes de alcançar uma maior autossuficiência. Ela brilha para todos. Existe uma certa sabedoria da humanidade que é comum aos maiores homens com os mais baixos e que nossa educação ordinária muitas vezes luta para silenciar e obstruir. A mente é uma, e as melhores mentes, que amam a verdade por si mesmas, pensam muito menos na propriedade da verdade. Elas a aceitam agradecidamente em qualquer lugar e não a rotulam ou estampam com o nome de qualquer homem, pois ela lhes pertence muito antes e desde a eternidade. Os eruditos e os estudiosos do pensamento não têm monopólio da sabedoria. Sua violência de direção em algum grau os desqualifica para pensar verdadeiramente. Devemos muitas observações valiosas a pessoas que não são muito agudas ou profundas e que dizem a coisa sem esforço que queremos e temos procurado em vão por tanto tempo. A ação da alma está mais frequentemente naquilo que é sentido e deixado não dito do que naquilo que é dito em qualquer conversa. Ela paira sobre toda a sociedade e elas inconscientemente a buscam umas nas outras. Sabemos mais do que fazemos. Ainda não possuímos a nós mesmos e sabemos ao mesmo tempo que somos muito mais. Sinto a mesma verdade quantas vezes em minha conversa trivial com meus vizinhos, que algo mais alto em cada um de nós observe essa brincadeira, e Júpiter acena para Júpiter de trás de cada um de nós. Os homens descem para se encontrar. Em seu serviço habitual e mesquinho ao mundo, pelo qual abandonam sua nobreza nativa, eles se assemelham àqueles sheiks árabes que habitam casas humildes e afetam uma pobreza externa para escapar da rapacidade do pacha, e reservam toda a exibição de riqueza para seus interiores e aposentadorias guardadas. Como está presente em todas as pessoas, assim está em cada período da vida. Já é adulto no homem infantil. No meu trato com meu filho, meu latim e greco, minhas conquistas e meu dinheiro não me valem de nada. Mas a alma que tenho é o que conta. Se sou teimoso, ele coloca sua vontade contra a minha, um por um, e me deixa, se eu quiser, a degradação de bater nele pela minha superioridade de força. Mas se renuncio à minha vontade e ajo pela alma, colocando-a como árbitro entre nós dois, dos seus olhos jovens surge a mesma alma, ele reverencia e ama comigo. A alma é a percebedora e reveladora da verdade. Sabemos o que é a verdade quando a vemos, que o cético e o zombador digam o que quiserem. Pessoas tolas te perguntam quando você fala o que não querem ouvir. Como você sabe que é verdade e não um erro seu? Sabemos o que é a verdade quando a vemos, em relação à opinião, assim como sabemos quando estamos acordados que estamos acordados. Foi uma grande frase de Emanuel Swedenborg, que sozinha indicaria a grandeza da percepção daquele homem. Não é prova da compreensão de um homem ser capaz de confirmar o que quiser, mas ser capaz de discernir o que é verdadeiro como verdadeiro, e o que é falso como falso, e este é o sinal e o caráter da inteligência. No livro que leio, o bom pensamento retorna para mim, como toda a verdade o faz, a imagem da alma inteira. Ao pensamento ruim que encontro nele, a mesma alma se torna uma espada que discerne e separa, cortando-o fora. Somos mais sábios do que sabemos. Se não interferirmos com o nosso pensamento, mas agirmos inteiramente, ou vermos como a coisa está em Deus, sabemos a coisa particular e tudo e todo homem. Pois o Criador de todas as coisas e todas as pessoas está atrás de nós e lança sua temível onisciência através de nós sobre as coisas. Mas além desse reconhecimento do seu próprio ser em passagens particulares da experiência do indivíduo, ela também revela a verdade. E aqui, devemos buscar nos reforçar por sua própria presença e falar com uma tonalidade mais digna e elevada dessa vinda. Pois a comunicação da verdade pela alma é o mais alto evento da natureza, já que ela não dá algo de si mesma, mas ela dá a si mesma, ou passa para aquele homem a quem ilumina, ou, na proporção em que ele recebe essa verdade, ela o toma para si. Nós distinguimos os anúncios da alma.
suas manifestações de sua própria natureza pelo termo revelação. Estes são sempre acompanhados pela emoção do sublime, pois essa comunicação é um influxo da mente divina para nossa mente. É um refluxo do riacho individual diante das ondas do mar da vida. Cada apreensão distinta deste mandamento central agita os homens com reverência e deleite. Um arrepio passa por todos os homens na recepção de uma nova verdade, ou na realização de uma grande ação que vem do coração da natureza. Nessas comunicações, o poder de ver não é separado da vontade de fazer, mas a visão procede da obediência, e a obediência procede de uma percepção alegre. Cada momento em que o indivíduo se sente invadido por ela é memorável. Pela necessidade de nossa constituição, um certo entusiasmo acompanha a consciência do indivíduo dessa presença divina. O caráter e a duração desse entusiasmo variam com o estado do indivíduo, desde um êxtase, transe e inspiração profética, que é sua aparência mais rara, até o mais tênue brilho de emoção virtuosa, na qual forma aquece, como nossos folgos domésticos, todas as famílias e associações de homens e torna a sociedade possível. Uma certa tendência à insanidade sempre acompanhou a abertura do sentido religioso nos homens, como se tivessem sido afetados pelo excesso de luz. Os transes de Sócrates, a união de Plutino, a visão de Porfírio, a conversão de Paulo, a aurora de Behmen, as convulsões de George Fox e seus Quakers, a iluminação de Swedenborg, são desse tipo. O que no caso dessas pessoas notáveis era um arrebatamento tem sido exibido em inúmeros casos na vida comum de maneira menos marcante. Em toda parte a história da religião trai uma tendência ao entusiasmo. O êxtase dos morávios e quietistas, a abertura do sentido interno da palavra na linguagem da Igreja Nova Jerusalém, o avivamento das igrejas calvinistas, as experiências dos metodistas, são formas variadas daquele arrepio de reverência e deleite com o qual a alma individual sempre se mistura com a alma universal. A natureza dessas revelações é a mesma. Elas são percepções da lei absoluta. Elas são soluções das próprias questões da alma. Elas não respondem às perguntas que o entendimento faz. A alma nunca responde com palavras, mas pela própria coisa que é questionada. A revelação é a divulgação da alma. A noção popular de uma revelação é que ela é uma previsão do futuro. Nos antigos oráculos da alma, o entendimento busca encontrar respostas para questões sensoriais e se empenha em dizer de Deus quanto tempo os homens viverão, o que suas mãos farão e quem será sua companhia, adicionando nomes, datas e lugares. Mas não devemos forçar respostas, devemos conter essa curiosidade vulgar. Uma resposta em palavras é ilusória. Na verdade, não é uma resposta às perguntas que você faz. Não exija uma descrição dos países para os quais você está indo. A descrição não os descreve para você, e amanhã você chegará lá e os conhecerá por habitá-los. Os homens perguntam sobre a imortalidade da alma, os trabalhos do céu, o estado do pecador e assim por diante. Eles até sonham que Jesus deixou respostas a essas questões precisas. Nunca, em nenhum momento, aquele espírito sublime falou em seu dialeto. Para a verdade, a justiça, o amor, os atributos da alma, a ideia de imutabilidade está essencialmente associada. Jesus, vivendo nesses sentimentos morais, indiferente às questões sensoriais, preocupando-se apenas com as manifestações desses sentimentos, nunca fez a separação da ideia de duração da essência desses atributos, nem pronunciou uma palavra sobre a duração da alma. Foi deixado para seus discípulos separar a duração dos elementos morais e ensinar a imortalidade da alma como uma doutrina, e sustentá-la com evidências. No momento em que a doutrina da imortalidade é ensinada separadamente, o homem já caiu. No fluir do amor, na adoração da humildade, não há questão de continuidade. Nenhum homem inspirado jamais faz essa pergunta ou se digna a essas evidências, pois a alma é fiel a si mesma, e o homem em quem ela se derrama não pode se desviar do presente, que é infinito, para um futuro que seria finito. Essas perguntas que desejamos fazer sobre o futuro são uma confissão de pecado.
Deus não tem resposta para elas. Nenhuma resposta em palavras pode responder a uma questão de coisas. Não é por um decreto arbitrário de Deus, mas pela natureza do homem, que um véu se fecha sobre os fatos do amanhã. Pois a alma não quer que lemos outro código senão o de causa e efeito. Por esse véu que cobre os eventos, ela instrui os filhos dos homens a viverem no hoje. O único modo de obter uma resposta para essas perguntas dos sentidos é abandonar toda curiosidade vulgar e, aceitando a maré do ser que nos flutua para o segredo da natureza, trabalhar e viver, e, sem perceber, a alma em avanço construiu e forjou para si uma nova condição, e a pergunta e a resposta são uma só. Pelo mesmo fogo, vital, consagrador, celestial, que arde até que dissolva todas as coisas nas ondas e vagas de um oceano de luz, vemos e conhecemos uns aos outros, e o espírito de cada um. Quem pode dizer os fundamentos de seu conhecimento do caráter dos vários indivíduos em seu círculo de amigos? Nenhum homem. No entanto, seus atos e palavras não o decepcionam. Naquele homem, embora não soubesse de mal nenhum sobre ele, não confiava. Naquele outro, embora raramente tivessem se encontrado, sinais autênticos ainda haviam sido passados, para significar que ele poderia ser confiado como alguém que tinha interesse em seu próprio caráter. Conhecemos uns aos outros muito bem. Qual de nós tem sido justo consigo mesmo? E se aquilo que ensinamos ou vemos é apenas uma aspiração, ou é também nosso esforço honesto? Todos nós somos discernidores de espíritos. Esse diagnóstico reside nas alturas de nossa vida, ou poder inconsciente. O intercâmbio da sociedade, seu comércio, sua religião, suas amizades, suas brigas, é uma ampla investigação judicial do caráter. Em tribunal cheio ou em pequeno comitê, ou confrontados face a face, acusador e acusado, os homens se oferecem para serem julgados. Contra sua vontade, exibem aqueles detalhes decisivos pelos quais o caráter é lido. Mas quem julga e o quê? Não o nosso entendimento. Não os lemos por aprendizado ou habilidade. Não. A sabedoria do homem sábio consiste nisso, que ele não os julga. Ele os deixa julgar a si mesmos e apenas lê e registra seu próprio veredito. A grande distinção entre os mestres sagrados ou literários, entre poetas como Herbert e poetas como Pope, entre filósofos como Spinoza, Kant e Coleridge, e filósofos como Locke, Paley, Mackintosh e Stewart, entre homens do mundo que são considerados conversadores habilidosos, e aqui e ali um fervente místico, profetizando, meio insano sobre a infinitude de seu pensamento, é que uma classe fala de dentro ou da experiência, como partes e possuidores do fato, e a outra classe de fora, como meros espectadores, ou talvez como conhecedores do fato pela evidência de terceiros. Não adianta pregar para mim de fora, eu também posso fazer isso muito facilmente. Jesus fala sempre de dentro, e em um grau que transcende todos os outros. Nisso está o milagre. Eu acredito de antemão que deveria ser assim. Todos os homens estão continuamente na expectativa da aparição de tal mestre. Mas se um homem não fala de dentro do véu, onde a palavra é uma com aquilo de que fala, que ele o confesse humildemente. A mesma onisciência flui para o intelecto e faz o que chamamos de gênio. Grande parte da sabedoria do mundo não é sabedoria, e a classe mais iluminada de homens é, sem dúvida, superior à fama literária e não são escritores. Entre a multidão de estudiosos e autores, não sentimos a presença sagrada. Somos sensíveis a uma habilidade e destreza mais do que à inspiração. Eles têm uma luz, mas não sabem de onde ela vem, e a chamam de sua. Seu talento é uma faculdade exagerada, um membro crescido demais, de modo que sua força é uma doença. Nesses casos, os dons intelectuais não causam a impressão de virtude, mas quase de vício, e sentimos que os talentos de um homem estão no caminho de seu avanço na verdade. Mas o gênio é religioso. Ele é uma maior absorção do coração comum. Não é anômalo, mas mais semelhante, e não menos semelhante a outros homens. Há em todos os grandes poetas uma sabedoria da humanidade que é superior a qualquer talento que eles exercem. O autor,
O espírito, o partidário, o cavalheiro refinado não ocupa o lugar do homem. A humanidade brilha em Homero, em Chaucer, em Spencer, em Shakespeare, em Milton. Eles estão contentes com a verdade, usam o grau positivo. Eles parecem frios e fleumáticos para aqueles que foram temperados pela paixão frenética e pela coloração violenta de escritores inferiores, mas populares. Pois são poetas pelo curso livre que permitem à alma que os informa, que através de seus olhos vê novamente e abençoa as coisas que fez. A alma é superior ao seu conhecimento, mais sábia do que qualquer uma de suas obras. O grande poeta nos faz sentir nossa própria riqueza, e então pensamos menos sobre suas composições. Sua melhor comunicação para nossa mente é nos ensinar a desprezar tudo o que ele fez. Shakespeare nos leva a uma faixa tão elevada de atividade inteligente que sugere uma riqueza que empobrece a sua própria, e então sentimos que as obras esplêndidas que ele criou, e que em outros momentos exalamos como uma espécie de poesia autoexistente, não têm uma conexão mais forte com a natureza real do que a sombra de um viajante passageiro na rocha. A inspiração que se manifestou em Hamlet e Lear poderia proferir coisas tão boas dia após dia, para sempre. Por que então devo dar importância a Hamlet e Lear como se não tivéssemos a alma de onde eles caíram como sílabas da língua? Essa energia não desce para a vida individual sob nenhuma outra condição senão a posse total. Ela vem para os humildes e simples, vem para quem quer que se despoje do que é estranho e orgulhoso, vem como percepção, vem como serenidade e grandeza. Quando vemos aqueles em quem ela habita, somos avisados de novos graus de grandeza. Dessa inspiração, o homem volta com um tom alterado. Ele não fala com os homens com o intuito da opinião deles. Ele os testa. Exige de nós ser simples e verdadeiros. O vaidoso viajante tenta embelezar sua vida citando meu senhor, o príncipe e a condessa, que assim disseram ou fizeram a ele. O vulgar ambicioso mostra suas colheres, broches e anéis, e guarda seus cartões e cumprimentos. Os mais cultos, em seu relato de sua própria experiência, escolhem a circunstância agradável e poética, a visita a Roma, o homem de gênio que viram, o amigo brilhante que conhecem, mais adiante, talvez, a paisagem deslumbrante, as luzes da montanha, os pensamentos da montanha que desfrutaram ontem, e assim tentam lançar uma cor romântica sobre sua vida. Mas a alma que ascende para adorar o grande Deus é simples e verdadeira. Não tem cor de rosa, nem bons amigos, nem cavalheirismo, nem aventuras. Não deseja admiração. Habita na hora que agora é, na experiência sincera do dia comum, porque o momento presente e a mera trivialidade se tornaram porosos ao pensamento e bibulosos do mar de luz. Converse com uma mente que é grandemente simples e a literatura parece uma caça às palavras. As expressões mais simples são as mais dignas de serem escritas, mas são tão baratas e tão coisas do cotidiano que, nas riquezas infinitas da alma, é como pegar algumas pedrinhas do chão ou engarrafar um pouco de ar em um frasco, quando a terra inteira e toda a atmosfera são nossas. Nada pode passar ali ou fazer você parte do círculo, senão o deixar de lado seus adornos e lidar de homem para homem na pura verdade, confissão simples e afirmação onisciente. Almas como essas tratam você como os deuses fariam. Caminham como deuses na terra, aceitando sem qualquer admiração sua inteligência, sua generosidade, sua virtude até. Melhor dizendo, seu ato de dever, pois sua virtude eles reconhecem como seu próprio sangue, real como eles mesmos, e além do real, e o Pai dos deuses. Mas que repreensão o comportamento fraternal deles lança sobre a mútua bajulação com a qual os autores se consolam e se ferem. Eles não bajulam, não me espanta que esses homens vão ver Cromwell, e Cristina, e Carlos II, e Tiago I, e o grande turco, pois eles são, em sua própria elevação, os iguais dos reis, e devem sentir o tom servil da conversa no mundo. Eles devem sempre ser um presente dos deuses para os príncipes, pois os confrontam, um rei com um rei, sem se curvar ou ceder, e oferecem à alta natureza o refresco e a satisfação da resistência, da humanidade pura, até da camaradagem e de novas ideias.
Eles os deixam homens mais sábios e superiores. Almas como essas nos fazem sentir que a sinceridade é mais excelente do que a bajulação. Lide de forma tão clara com homem e mulher que constranja a mais extrema sinceridade e destrua toda a esperança de brincadeiras com você. É o maior elogio que você pode pagar. Seu maior elogio, disse Milton, não é bajulação, e o conselho mais simples deles é uma espécie de elogio. Inefável é a união do homem e de Deus em cada ato da alma. A pessoa mais simples que em sua integridade adora a Deus, torna-se Deus. Ainda assim, para sempre e sempre, o influxo desse eu melhor e universal é novo e inescrutável. Ele inspira reverência e espanto. Quão querido, quão reconfortante para o homem surge a ideia de Deus, povoando o lugar solitário, apagando as cicatrizes de nossos erros e decepções. Quando quebramos nosso Deus da tradição e cessamos de nosso Deus da retórica, então Deus pode incendiar o coração com sua presença. É a duplicação do próprio coração, ou melhor, o infinito alargamento do coração com um poder de crescimento para uma nova infinidade em todos os lados. Ele inspira no homem uma confiança infalível. Ele não tem a convicção, mas a visão de que o melhor é o verdadeiro, e pode, nesse pensamento, facilmente afastar todas as incertezas e medos particulares, e adiar para a segura revelação do tempo a solução de seus enigmas privados. Ele tem certeza de que seu bem é caro ao coração do ser. Na presença da lei para sua mente, ele é inundado por uma confiança tão universal que varre todas as esperanças queridas e os projetos mais estáveis da condição mortal em sua corrente. Ele acredita que não pode escapar de seu bem. As coisas que realmente são para ti, gravitacionalmente te atraem. Você está correndo para encontrar seu amigo. Deixe seus pés correrem, mas sua mente não precisa. Se não o encontrares, não te conformas que é o melhor que não o encontres, pois há um poder que, assim como está em ti, está nele também, e poderia muito bem unir-vos se fosse para o melhor. Estás te preparando com ânimo para ir e prestar um serviço ao qual teu talento e teu gosto te convidam, o amor dos homens e a esperança da fama. Não te ocorreu que não tens direito de ir, a menos que estejas igualmente disposto a ser impedido de ir? Oh, acredita, enquanto vives, que todo som que é pronunciado sobre o mundo redondo, que deves ouvir, vibrará em teu ouvido. Todo provérbio, todo livro, toda palavra que te pertence para auxílio ou conforto, certamente virá até ti, por passagens abertas ou sinuosas. Todo amigo, a quem não tua vontade fantástica, mas o grande e terno coração em ti deseja, te abraçará. E isso porque o coração em ti é o coração de todos. Não há uma válvula, não há uma parede, não há uma interseção em toda a natureza, mas um sangue circula ininterruptamente, numa circulação sem fim, através de todos os homens, como a água do globo é um só mar. E, verdadeiramente visto, sua maré é uma. Que o homem, então, aprenda a revelação de toda a natureza e todo o pensamento em seu coração. Isto, a saber, que o mais alto habita com ele, que as fontes da natureza estão em sua própria mente, se o sentimento de dever lá estiver. Mas, se ele quiser saber o que o grande Deus diz, deve entrar no seu quarto e fechar a porta, como disse Jesus. Deus não se manifestará aos covardes. Ele deve ouvir a si mesmo com grande atenção, retirando-se de todos os assentos da devoção de outros homens. Até mesmo suas orações são prejudiciais a ele, até que tenha feito as suas próprias. Nossa religião, vulgarmente, se baseia no número de crentes. Sempre que o apelo é feito, não importa o quão indiretamente, a números, proclama-se naquele momento que a religião não existe. Aquele que encontra Deus como um pensamento doce e envolvente, nunca conta sua companhia. Quando me sento naquela presença, quem ousará entrar? Quando descanso na perfeita humildade, quando ardo com puro amor, o que podem dizer Calvino ou Swedenborg? Não importa se o apelo é para os números ou para um, a fé que se baseia na autoridade não é fé. A confiança na autoridade mede o declínio da religião, o afastamento da alma.
A posição que os homens deram a Jesus, agora por muitos séculos de história, é uma posição de autoridade. Ela caracteriza a si mesmos. Não pode alterar os fatos eternos. Grande é a alma, e simples. Não é bajuladora, não é seguidora. Nunca apela de si mesma. Ela acredita em si mesma. Diante das imensas possibilidades do homem, toda mera experiência, toda biografia passada, por mais imaculada e santificada que seja, encolhe-se. Diante daquele céu que nossos pressentimentos nos anunciam, não podemos facilmente louvar qualquer forma de vida que vimos ou lemos. Não apenas afirmamos que temos poucos grandes homens, mas, falando absolutamente, que não temos nenhum. Que não temos história, nenhum registro de caráter ou modo de viver que nos satisfaça completamente. Os santos e semideuses que a história venera, somos constrangidos a aceitar com uma pitada de reserva. Embora, em nossas horas solitárias, tiremos uma nova força de sua memória, ainda assim, pressionados pela atenção, como são pela insensatez e pelo costume, eles nos fatigam e invadem. A alma dá-se a si mesma, sozinha, original e pura, ao solitário, original e puro, que, sob essa condição, alegremente habita, lidera e fala através dela. Então ela se alegra, jovem e ágil. Não é sábia, mas vê através de todas as coisas. Não é chamada religiosa, mas é inocente. Chama a luz de sua própria e sente que a grama cresce e a pedra cai por uma lei inferior à e dependente de sua natureza. Eis que diz: nasci na grande, na mente universal. Eu, o imperfeito, adoro meu próprio perfeito. Sou de algum modo receptivo à grande alma, e por isso, deixo de lado o sol e as estrelas, sentindo-os como acidentes e efeitos passageiros e belos. Cada vez mais as ondas da eterna natureza entram em mim, e me torno público e humano em meus sentimentos e ações. Assim, venho a viver em pensamentos e agir com energias que são imortais. Reverenciando a alma e aprendendo, como disseram os antigos, que sua beleza é imensa, o homem verá que o mundo é o milagre perene que a alma realiza, e será menos surpreso com maravilhas particulares. Aprenderá que não há história profana, que toda história é sagrada, que o universo está representado em um átomo, em um momento de tempo. Ele não mais tecerá uma vida manchada de retalhos e remendos, mas viverá com uma unidade divina. Deixará de lado o que é vil e frívolo em sua vida, e se contentará com todos os lugares e com qualquer serviço que possa prestar. Enfrentará calmamente o amanhã na negligência dessa confiança que carrega Deus consigo, e assim, já terá o futuro inteiro no fundo do coração. Você acaba de ouvir a obra completa, A Alma Universal, de Ralph Waldo Emerson. Que este conhecimento ecoe em sua mente, fortaleça seu espírito e aprofunde sua percepção sobre a presença divina que habita em todas as coisas. Se esta leitura trouxe valor para a sua vida, lembre-se de apoiar este projeto. Inscreva-se no canal Sabedoria Sem Limites e ative o sininho para continuar recebendo obras completas de filosofia, espiritualidade e desenvolvimento interior. E, se você deseja colaborar de forma ainda mais especial, torne-se membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos, leituras antecipadas, materiais em PDF e áudios inéditos com clássicos da sabedoria temporal. A sua participação é o que mantém este trabalho vivo. Muito obrigado por estar aqui, por ouvir com atenção e por fazer parte desta comunidade de consciência e despertar. Paz, luz e até a próxima obra.